solução de um problema, finalmente. Nós vamos usar todas as equações, né, tudo que foi visto até agora, para solucionar um problema que é extremamente simples, na realidade. Mas mesmo o problema mais simples, quando você torna ele, né, você trabalha ele de uma forma mais rigorosa, ficando um pouquinho mais complicado. Né? O que é que nós temos aí? Né? Uma chapa submetida ao próprio peso. Certo? É uma chapa de seção retangular, BH, largura B, altura H, altura, na medida aqui no eixo X é a altura, certo? A largura B no sentido da profundidade. E ela tem um comprimento L aqui, né? Essa chapinha, ela está em pé, engastada na base, presa na base, tá? A questão do que é que ele chama aqui de engastada, né? Engastada é uma coisa que tem a ver com viga, né? Quando a gente está na teoria da elasticidade, quando a gente está em problemas tridimensionais, não existe essa questão da rotação, né? Porque o engaste é uma coisa que impede a rotação. Tridimensional, quando você trata um problema como tridimensional, a figura da rotação de um determinado, da seção, né, não é mais não entra mais nas equações, não entra mais na jogada. O que você tem são deslocamentos em todas as direções possíveis. Que você pode prender ou não. Mas, questão desse engaste, né? Então, uma barrinha aqui em pezinha, presa e submetida a um carregamento do seu peso próprio. Tá? Então, se eu pegar um elemento infinitesimal dentro dessa barrinha, a única força que está atuando nesse elemento infinitesimal é a força, que é igual a ρ, que é a densidade, vezes a aceleração da gravidade. Né? Certo? O gama é ρg. Lembrando que isso aí é uma força por unidade de volume. Né? Uma força por unidade de volume. Então, o domínio do meu problema é esse paralelepípedo aí de dimensões BH e L, certo? E a fronteira do meu problema é composta de, na verdade, de 6 partes, né? Se isso aí é um paralelepípedo, você tem 6 faces. Só que como eu vou resolver o problema como sendo um problema plano, tá? Certo? Eu vou resolver esse problema. Problema não, é problema. Como eu vou considerar esse problema como um problema plano, as faces que vão ser interessantes são essas faces laterais, essas faces que estão indicadas aí com E e D, a face superior e a face inferior. As faces que eu estou vendo aí, que é a anterior e que eu não estou vendo lá atrás, que é a posterior, sendo em estado plano de tensões, elas estão livres de tensões e elas não vão aparecer no nosso problema. Tá? Então, como é que a gente vai resolver esse problema? Resolver o problema de uma chapa sob o próprio peso. Eu vou pegar as duas equações no plano, né? 2 equações de equilíbrio, vou pegar as 3 relações tensão-deformação, relações deformação-deslocamento, então chega aí a um total de 8 equações, 8 incógnitas, né? Porque o problema é plano, e vou escrevê-las todinha e vou sair tentando resolver, né? Não é assim que se faz. Na verdade, a gente sempre tem que adotar uma estratégia, porque resolver tudo ao mesmo tempo é praticamente impossível. Tá? Não existe um procedimento que eu possa dizer, não, você vai fazendo isso aqui passo a passo. O que a gente vai fazer é admitir algumas hipóteses, certo? Simplificadas. Algumas dessas hipóteses vão ser intuitivas, né? Porque eu tenho uma situação em que eu mais ou menos conheço o que é que está acontecendo. E a partir dessas hipóteses, que vão ser inicialmente hipóteses sobre as tensões, como está indicado aqui nessa primeira linha, vou vendo as condições de contorno, etc., vou vendo as equações, se são obedecidas ou não, depois a gente pode fazer alguma alteração, até que no final eu checo se essa minha solução inicialmente admitida, ela
corresponde realmente ao que acontece na prática, né, na realidade, tá? Então, eu vou começar fazendo a seguinte hipótese, ó. Como as forças são todas verticais, né, ou seja, todas na direção Y, eu vou partir da hipótese de que as tensões na direção transversal, assim como as tensões de cisalhamento, são nulas, certo? É uma hipótese que tem, né, boa probabilidade de dar certo, porque esse é um problema que a gente já conhece, uma barra sobre carga vertical, né? Então, vamos fazer essa hipótese e vamos ver o que é que acontece com a nossa solução à medida que a gente vai mexendo nas equações aí, tá? Bom, então vamos ver inicialmente o que é que acontece em termos de condição de contorno nas faces E e D. Nessa face D, o vetor normal unitário, ele é 1, 0, é isso? Certo? Aponta na direção horizontal. Nessa face E, o vetor normal unitário, quanto é que é ele? Menos 1, 0. Menos 1 e 0. Né? Então, nessa outra face aqui, o vetor normal unitário é menos 1 e 0. Lá em cima, quanto é que é o vetor normal unitário? 0 e 1. 0 e 1. E aqui nessa última, o vetor normal unitário seria menos 1 0 e menos 1. Né? 0 e menos 1. Então, vamos inicialmente checar o que é que acontece com o estado plano de tensões, né? Nas faces E e D. Se esse campo de tensões que eu admiti tensões em X e tal XY. O sigma Y, eu ainda vou determinar. Mas nas faces E e D, só quem conta, né? Só quem conta são as tensões normais e de cisalhamento, que vão ser justamente sigma x e tal xy. Então, usando aquela fórmula sigma vezes o normal é igual à força externa, tá? A força externa nessas duas faces laterais, as duas componentes da força externa nas faces laterais é zero, não tem nenhuma força aplicada nas faces laterais. E os vetores normais naquelas duas direções é mais um e menos um, mais um na direita e menos um na esquerda. Dando essa condição aqui, sigma n igual a f, realmente, né, a tensão normal na superfície ela é zero e a tensão de cisalhamento na superfície é zero. Portanto, esse campo de tensões que eu arbitrei, né, eu assumi como sendo verdadeiro, ele obedece nas faces laterais às condições de contorno do problema, o que, né, é um bom começo, mas não quer dizer ainda muita coisa não. Certo? Então vamos lá continuar a brincar com as equações da elasticidade. A primeira equação da elasticidade, no caso plano, é a derivada da tensão em relação a x em relação a x, mais a derivada de tal xy em relação a y, mais o bx, né, força de corpo na direção x é nula, deu zero, o que é realmente verdadeiro. Né? Eu estou admitindo que esses caras são todos zeros, então essa primeira equação diferencial de equilíbrio ela foi identicamente obedecida, tá bom? E a outra equação diferencial de equilíbrio? Já não vai dar para fazer a mesma coisa, né? Não vai ser tudo zero, por quê? Porque eu vou ter, né, a componente de tensão sigma-y, sobre a qual eu não fiz ainda nenhuma hipótese. O tal xy é zero, né? Então esse derivado aqui é zero. Só que eu começo a ter força de corpo na direção y agora. E essa força de corpo na direção y é a força por unidade de volume. É a força por unidade de volume na direção y. Quanto que é a força por unidade de volume na direção y? É o peso, né? Peso próprio, a barra está submetida ao peso próprio, dividido pelo volume inicial. Então, isso aí é a própria, né, densidade. Né? A força por unidade de volume. Então, a minha segunda equação diferencial de equilíbrio, me diz que a derivada parcial, né, da tensão y em relação à coordenada y é igual ao gama, né, que é o peso próprio por unidade de volume. Tá? É a força por unidade de volume.
isso aqui seria, o peso por unidade de volume seria proporcional à densidade, né? Mas você tem que tomar cuidado aí com o que é massa e o que é peso, né? Certo? Então, essa equação diferencial parcial, né, eu posso integrá-la. Derivada parcial de y em relação a y é igual a gama, que é uma constante, tá? Então, quem que é sigma y? Eu vou integrar essa equação diferencial. O problema é que você tem que levar em mente que essa tensão sigma y, ela pode depender tanto de x quanto de y, já que eu estou num problema plano. Então, quando eu faço a integração dessa equação, eu vou dizer que a tensão sigma y vezes y, integrando aqui em relação a y, mais uma determinada função de x, certo? Uma determinada função de x que eu não conheço. Ok? Como eu tenho como essa minha equação diferencial é uma equação que envolve diferenciais parciais, integrar em relação às duas variáveis. E qualquer função de x que eu jogar aqui, ela vai obedecer à equação diferencial. Portanto, eu tenho que, né, quando faço essa integral, jogar uma função de x que eu ainda não sei quanto é que vale nessa expressão. Beleza. Então, vamos ver agora, né, o que é que acontece na face S, que é aquela face lá de cima, onde o vetor normal é 0, 1. Vamos tentar aplicar as condições de contorno lá em cima, ver se são obedecidas, ou se me ajuda alguma coisa na solução, tá? Então, na face S, o y aqui vale L, né? O y aqui vale 0. Né? Para qualquer valor de x, o y vale 0. O vetor normal é 0, 1. Então, aplicando a equação da condição de contorno, eu vou achar essas duas expressões. Tal xy é 0, né? Porque aqui nessa face, só quem aparece é sigma y e tal xy, uma face normal ali, o eixo y. Que o tal xy é igual a 0, e o sigma y também é igual a 0 na face superior. Que era o que eu esperava, né? Não tem nenhuma carga aplicada ali na face superior. Gama y vai ser gama y mais f de x igual a 0. Ou seja, esse f de x, necessariamente, para dar 0 lá em cima, ele tem que ser igual a menos gama L. Né? Ó, f de x é igual a, passando para o outro lado, menos gama. Então, determinei a função de x que estava faltando na solução da equação diferencial parcial. Acabou sendo uma função que nem depende de x, né? Muito bem. Então, a gente acha as soluções de tensão. A solução de tensão é sigma x tal xy igual a 0, isso aqui em todo o domínio. Deixa eu escrever mais fino esse negócio, que senão... Todo o domínio. Certo? E o sigma y é gama vezes y menos L, também em todo o domínio. Portanto, né, com base somente na hipótese inicial que eu fiz e nas condições de contorno, certo? Eu determinei o campo de tensões. Tá? Esse campo de tensões seria o mesmo se você tivesse na resistência dos materiais, eu pedisse para você para resolver o problema. Né? Mas só que eu estou aqui na elasticidade bidimensional, então tem que checar todas as equações, na verdade. E o que é que eu vou fazer agora? Vamos usar as outras equações para a gente conhecer todos os detalhes dessa solução. Esse campo de tensões que nós determinamos, ele satisfaz as equações diferenciais de equilíbrio e satisfaz as condições de contorno da superfície onde as forças são prescritas. Qual é a superfície onde as forças são prescritas? Essas três faces, as duas laterais e a lá de cima. Aí você fala, mas que força prescrita está aparecendo aí? 0. O fato da força ser 0 significa que ela é uma força prescrita. Já nessa região aqui, nessa parte aqui da minha fronteira,
é onde eu vou ter os deslocamentos. É difícil escrever. Os deslocamentos prescritos. Em todo o resto eu tenho forças prescritas, ainda que sejam zero. Então nós temos aí o campo de tensões, né? O que é que eu posso obter a partir do campo de tensões? Posso obter o campo de deformações. Diretamente usando as relações constitutivas. Então, a partir das relações constitutivas, eu determino a deformação epsilon na direção y, na x, perdão, a deformação epsilon na direção x e a deformação de cisalhamento. Então, eu já conheço, né, para minha solução inicial, as tensões e as deformações. Para que eu saiba se esse campo de tensões realmente é uma solução de um problema de elasticidade, eu tenho que verificar as condições de compatibilidade, que nesse caso é muito simples, né? Derivada segunda dessa expressão mais a derivada segunda dessa expressão tem que ser igual a derivada segunda dessa expressão em relação a x e y. O fato é que, como as expressões são no máximo lineares em y, isso aqui dá tudo zero, portanto, a equação de compatibilidade ela é devidamente satisfeita. Falta calcular quem? Falta calcular os deslocamentos. Né? Certo? E aí é que a coisa vai, né? A gente vai ter que tomar algumas decisões já. Né? Os deslocamentos, eles podem ser obtidos a partir das deformações através de integração. Né? Por quê? Porque o epsilon x, por exemplo, que a gente já conhece, é a derivada parcial de u em relação a x. Substituindo o valor de epsilon x, eu acho que a derivada parcial de u em relação a x é dada por menos mi, gama, y menos L sobre E. Quando eu integro isso, x, eu não integro em relação à variável x, isso aqui não depende de x, portanto vai ficar, como se fosse uma constante, no que diz respeito a x, então fica menos ni y gama, menos ni gama y menos L sobre E, multiplicado por x. Integrei em relação a x. Só que eu estou com uma equação diferencial parcial aí, né? Possível em x e y. Então, quando eu integro, eu tenho que jogar aqui uma determinada função que só depende de y. Podendo, inclusive, ser constante. Podendo, inclusive, ser zero. Né? Mas eu tenho, necessariamente, para que essa integração seja válida, tem que aparecer aqui uma função, que eu chamei de f1, que só depende de y. Em seguida, eu vou para outra deformação epsilon-y, que a gente já calculou também. Derivada parcial de v em relação a y. Ou seja, integrando aqui agora em relação a y, certo? Aparece o y uma vez aqui, então vai ficar, integrando em relação a y, vai ficar gama sobre E, né? 2, por causa desse y aqui, menos Ly, certo? Mas como é uma função de duas variáveis, eu tenho que acrescentar uma função de x, né? Esse f2, que só depende, extremamente lenta essa caneta, só depende agora de x. Não sei quem é f1, não sei quem é f2, então mexei até a gente encontrar elas. Né? O cisalhamento, por sua vez, é dado por du dy mais dv dx. Então, pego essas duas expressões que eu calculei antes, né? Jogo na deformação de cisalhamento para ver o que é que dá. Então, vai dar o quê? Vai dar menos ni sobre E, mais a derivada de f1 de y sobre i, em relação a y, mais a derivada de f2 de x em relação a x é igual a zero, tá? Eu calculei o du dy, esse u é esse daqui, esse daqui, e achei o gama xy. Tá? A questão aqui é que a gente não conhece nem f1 de y, nem f2 de x. Ok? Então, vou fazer o seguinte, né? Vou separar essa expressão
colocar tudo que depende de y para um lado e tudo que depende só de x para o outro. Então, o que é que nós temos? Uma função de y igual, que deve ser igual a uma função de x. Ora, isso na matemática, se eu tenho uma função de y igual a uma função de x, essa da esquerda só depende de y, essa da direita só depende de x, eu tenho que chegar à conclusão de que as duas são constantes. Né? Tá? No mundo da matemática não tem uma coisa que dependa de y e de x, somente que seja igual, só se for constante. Inclusive podendo ser zero. Então o que é que eu vou pegar? Isso aqui só pode ser igual a isso se os dois forem uma constante que a gente vai chamar de C1. Pegando a primeira equação, derivada de f1 de y em relação a y, agora é uma equação diferencial ordinária. Derivada de f1 em relação a y é igual a C1. Certo? Então, eu vou pegar isso aqui, né? O yx sobre e é igual a C1. Fazer essas duas separadamente. Se a derivada de f1 de y em relação a y é igual a C1, significa que a minha f1 é uma função linear de y, C1y mais C2. A primeira, né? Cadê? Isso aqui, né? É igual a C1. E depois vou fazer isso aqui também igual a C1. F1 de y em relação a y é C1, portanto, essa é a cara da função f1 de y. A segunda equação me diz que ni gama x sobre e menos a derivada segunda, a derivada de f2, né, de x em relação a x igual a C1. É a ordinária que a gente integra facilmente, passando esse cara para o lado de lá, né, e trocando o sinal. Você acha que df2 de x em relação a x, essa função linear de x menos C1. Integrando isso, eu acho a expressão geral para o f2 de x. Mas, infelizmente, apareceu mais uma constante. Né? Então, está aqui a cara da f1 de x, está aqui a cara do f2 de x. Com essas novas funções, f1 e f2, eu posso, né, substituir na expressão dos deslocamentos, u e v, no problema plano. Então, a expressão geral para o deslocamento u é essa, níveis gamas x sobre e, multiplicado por L menos Y, mais C1Y mais C2. Ou seja, eu tenho meu de XY. Já o deslocamento V, que é o deslocamento vertical, V de XY, é essa nova expressão aqui, que também, né, depende de constantes, que eu não sei ainda quanto vale. Tá? Que eu vou agora atrás de determinar essas constantes. Certo? Para isso, a gente precisa, né, especificar o que é que acontece nessa última face aqui, né, que é a face onde eu tenho os deslocamentos prescritos. Deslocamentos prescritos. Prescritos. Ou prefixados. Né? O que é que acontece nessa base aí? O que acontece, pessoal, é que você tem uma certa liberdade para trabalhar. Né? Você tem que determinar 3 constantes ainda, C1, C2 e C3. Certo? E você tem 2 condições aqui que você pode usar, porque são os deslocamentos em IV. Nesse problema, nós fizemos a seguinte hipótese. O deslocamento horizontal nessa base, ou seja, em todos os pontos em que o x igual a 0, né? Eu estou falando aqui do deslocamento horizontal. Eu vou fixar o deslocamento horizontal nos pontos U de 0, Y, ou seja, ao longo de toda essa linha aqui. Tá? Deslocamento horizontal de 0 de Y é 0 em toda essa linha. Por que eu levou a fazer isso? O que é que me levou a fazer isso? Porque tem simetria aqui, né? Então, essa linha central, ela não tem a tendência de se mover nem para a esquerda nem para a direita, né? Porque o problema é simétrico. Então, eu vou dizer que,
para qualquer altura, esse deslocamento horizontal, eu imagino que seja zero. Vamos fazer essa hipótese. Nessa linha, né? Certo? Nessa linha, somente na linha onde o x igual a zero. Tá? Esse eixo aqui, em todo esse eixo, eu vou supor que o deslocamento horizontal é zero por simetria. Não tende a vir para a esquerda nem para a direita. E, finalmente, em relação ao deslocamento vertical, somente esse ponto aqui, a origem. Tá? Vou fixar somente esse ponto aqui. Aí você pergunta, por que você não fixa toda a face de baixo? Poderia fixar, mas isso aí eu ia ter que usar outras hipóteses para determinar as três constantes. Vamos ver o que é que dá com essas hipóteses que eu vou fazer aí. Tá? Bom, se u de 0y igual a 0, é igual a C1y mais C2, tá? Que é aquele deslocamento no eixo. Expressão de y aqui, fazendo x igual a 0, né? Mais C2. Se esse cara for igual a 0, isso só pode ser identicamente nulo se as duas constantes C1 e C2 forem nulas. A segunda condição que eu imaginei, ou seja, que o V na origem é 0 e 0, eu acho que a constante C3 também tem que ser 0. Todas as constantes foram determinadas, né? Eu tive que fazer algumas hipóteses que, né, por minha conta, né? Mas a gente pode pegar aí e ver quanto é que dão os deslocamentos. Tá? Deslocamento horizontal. O deslocamento horizontal, ele é um deslocamento no sentido transversal aí, né? Não é na direção do peso que está atuando. É μyx dividido por E, multiplicado por L menos Y. Portanto, ele vai no eixo central é 0, mas você tem um deslocamento lateral proporcional a x. Então, esse cara aí, ele vai, né, engordando. Ele vai alargando, digamos assim. Já na direção vertical, esse deslocamento horizontal, ele vai diminuindo cada vez mais, né, porque aparece o menos y aqui. Então, o meu deslocamento horizontal dessa peça, na direção U, na direção x, né, ele é tal que ele é simétrico em relação ao eixo, vai aumentando, né, nas extremidades, e vai diminuindo à medida que você vai ao longo do eixo Y. Tá? Então, você tem uma coisa, né, que seria mais ou menos assim, deslocamento U. Né? A tua barra tenderia a uma forma, né, mais ou menos nesse sentido. O V é um deslocamento que é quadrático em Y, que seria da gente esperar, né, porque a gente sabe, daquela barra com carga axial uniformemente distribuída, se você resolver as equações ordinárias para ela, o teu deslocamento vai dar quadrático, vai dar parabólico. Então, na direção V, você tem um deslocamento parabólico, evidentemente zero aqui embaixo. O V, ele também varia com x, parabolicamente. Então, isso aí às vezes fica ruim da gente enxergar, é bom até a gente tentar às vezes fazer um gráfico, né? Mas o que é que acontece com uma seção transversal? Uma seção, por exemplo, que o y é constante. Fica parabólica, assim, após a deformação. Por quê? Por causa desse x ao quadrado. Certo? Então, quando você verifica as condições de contorno na face lá de baixo, você chega à conclusão de que tem um deslocamento horizontal linear, ou seja, ele engorda linearmente, deslocamento transversal parabólico. Ou seja, o deslocamento aqui, né, nessa seção, é assim. O que, de certa forma, contraria intuitivamente o movimento daqueles pontos. Mas a culpa é minha, né? Por quê? Porque eu prendi só esse ponto. Eu prendi apenas esse ponto na direção vertical. Eu não prendi a seção inteira. Então, existe uma região aqui, perturbação. Certo?
e que não corresponde ao que você esperaria de uma barra perfeitamente apoiada ali embaixo. Né? Então, esse campo de deslocamento é um campo de deslocamentos, digamos assim, na base, pelo menos, ele não está tão bonito como a gente gostaria que tivesse. Depois a gente pode tentar fazer um gráfico dessa deformada aí para ver como é que ela se comporta. Se você analisar pelo princípio de Saint-Venant, tá? A tendência é que essa perturbação, que é pequena, porque está multiplicada aqui pelo coeficiente Poisson, ela tende a se estabilizar à medida que você sobe, né, na direção Y. E aí a gente tem, né, a solução final para os deslocamentos. Nós vimos que essa solução final é uma solução que tem um certo defeito. Né? Aqui na região não conseguiu reproduzir exatamente o que a gente estava pensando. Você tem deslocamento vertical em quase todos os pontos, com exceção do ponto central. Que você tem, né, esse ponto desce, esse aqui ou sobe, né? Não sei se desce ou sobe, vai depender do sinal aqui. Mas o fato é que a tua deformada, ela está muito, né, encontrar uma solução problema desse tipo. Mas, né, como tenho mencionado desde o começo, nem sempre a gente consegue resolver os problemas perfeitamente. A gente tem que admitir algumas hipóteses. A hipótese que a gente vai admitir é que essa perturbação na região onde tem teria um apoio pontual, né? Como eu considerei um apoio pontual, eu só tenho uma força, né, aplicada num ponto. Isso aí gera, evidentemente, uma perturbação na região. Mas é de se esperar que, à medida que você se afasta da região de interesse, né, da região onde você tem essa perturbação, o seu campo de tensões fique do jeito que você espera, né? Certo? Então, vocês veem, pessoal, que o problema que era um dos mais simples possíveis, né, quando você tenta resolver isso considerando todas as hipóteses da teoria da elasticidade, o problema fica bem maior do que a gente espera. Por isso que a gente não tem muitas soluções analíticas. A gente vai fazer algumas, mas lembrando que o objetivo não é esse. Né? O objetivo não é resolver problemas inteiros. Né? A gente saber o que é cada grandeza é o que é importante. Antes da gente partir para os exercícios mais complicados que vão surgir depois, né, vamos falar um pouquinho dos esforços nas vigas, tá? Coisas que a gente já conhece há muito tempo, mas que vão dar um reforço. Por quê? Porque quando a gente fala de elasticidade bidimensional e tridimensional, o que aparece é tensão, né? Sigma x, sigma y, tal xy, espalhadas ali no plano ou no espaço. Mas quando você está tratando de viga, a gente costuma tratar a viga como elemento unidimensional. Né? Então, é do nosso interesse saber quanto é que é o esforço cortante, o esforço normal e o momento fletor. Esse slide aí, o objetivo dele é a gente rememorar, né, qual é a relação entre as tensões internas. Para isso, a gente pega uma viga que está situada aqui no espaço, evidentemente, XYZ, mas o eixo X é o eixo da viga. Vamos admitir que esse eixo passa pelo centroide, né, como a gente sempre fez. Então, numa determinada areazinha, dA, que está aqui numa posição Y em relação ao eixo Z, e numa posição Z geral, né, este quadradinho aqui, ele está submetido a tensões. As tensões desse quadradinho são a tensão normal, que vai ser a tensão sigma-x, uma vez que esse plano aqui é perpendicular ao eixo x, e a outra tensão que surge é a tensão tau xy, aqui para cima. Se fosse um caso geral, eu também poderia ter, né, aqui o meu tau xz. Eles estão usualmente no plano, eu não vou considerar esse tau xz participando aqui da nossa reunião, não. Vou considerar somente sigma x e tau xy. E na seção transversal, certo? Numa determinada seção transversal da minha barra, tá? Eu corto ali aquela seção transversal e
para que eu consiga manter o equilíbrio, eu preciso indicar quem são os esforços resultantes das tensões atuando nesse plano. Bom, então, eu posso definir o esforço normal como sendo a somatória de todas essas forcinhas dF, que são igual a sigma x, tensão normal, vezes o dA, ao longo da área da seção transversal. Então, quando eu somo todas essas forças dF, equivale a fazer uma integral na área, né? Eu posso definir o esforço normal como sendo sigma x, a integral de sigma x na área da seção transversal. A tensão de cisalhamento gera uma forcinha para cima, que eu vou chamar de dF', de cisalhamento multiplicado por essa área infinitesimal. Todas essas dF', né, na área, ou seja, se eu integrar, eu vou achar justamente a força cortante naquela seção. Portanto, a força cortante é definida como integral na área de tal xy dA, um sinal negativo para ficar coerente com nossas hipóteses usuais lá da resistência dos materiais. E, finalmente, o momento fletor na seção, quando comprime embaixo e traciona em cima, ele é igual à somatória de todos os momentos dessa força dF. Os momentos dessa força dF são iguais a menos y vezes dF, já que o braço de alavanca em relação ao eixo Z é essa força dy, essa coordenada y. Então, somando todos esses momentos dm, equivale a fazer uma integral nessa área, o que me permite definir o momento fletor na seção como a integral da tensão normal vezes y ao longo de toda a área. Então, quando a gente for resolver outros exercícios de elasticidade, nós vamos mostrar que o campo de tensões que você acha, ele tem que gerar esforços internos que sejam consistentes com as cargas aplicadas. Um requisito do equilíbrio global da peça. Então, a gente aqui e acolá vai pegar campos de tensões da teoria da elasticidade e aplicar ações de esforços resistentes para saber se esses campos de tensão estão dando os resultados esperados, né? Ou se, pelo contrário, eles estão com alguma inconsistência. Pronto, então agora, para terminar a aula de hoje, né, a gente vamos resolver esse problema aí da viga em balanço com carga transversal. É um problema, a resistência dos materiais é muito simples, né? Uma viga em balanço com uma carga, você acha as reações de apoio, faz o diagrama de momento, mas quando a gente trabalha com elasticidade, a gente tem que ser muito mais rigoroso. Então, esses campos de deslocamentos, eles vão ser, a gente vai ter que obter esses campos de deslocamentos e vai ser bem mais difícil do que esses materiais, certo? Lá na Resmate, a gente fazia simplesmente D2V dx2, né? É igual a M sobre a I. E aí você achava o deslocamento vertical, né? Integrando a equação diferencial. Aqui, unidimensional, né? Ok? Então, já que eu estou fazendo com elasticidade, a gente tem que ser rigoroso usando, né, as equações da elasticidade. Então, vamos lá. Né? É uma viga de eixo reto, né? Comprimento L. A seção transversal tem é retangular, com altura H, e largura B. Largura B aqui na direção Z. Esse eixo aqui é o eixo centroidal, H sobre 2 para cima, H sobre 2 para baixo. Nós vamos usar uma hipótese de estado plano de tensões, e o que ele pede é a gente deformações e tensões usando as equações da elasticidade linear. Certo? Se eu tivesse um problema unidimensional, como a gente trabalha na resistência dos materiais, para eu achar o campo de deslocamentos vertical do eixo, né? Só o que me interessava era o deslocamento vertical do eixo.
Então, bastava eu integrar essa equação aqui 2 vezes e aplicar as condições de contorno, né? A gente vê em resistência 2. Aqui não, né? Aqui eu estou com essa mesma viga, ou seja, uma viga engastada, com carga P na extremidade, só que agora eu vou tentar resolver pela teoria da elasticidade. Dá uma diferença grande, né? É um problema diferente, por quê? Porque agora eu tenho todo mundo dependendo de x e y. É um problema bidimensional. Aqui, quando eu estou no problema bidimensional, problema contínuo, não tem esse negócio de engastamento, de rotação, né? Então a gente vai ter que discutir muito direitinho o que é que acontece aqui nessa face engastada. Como é que eu vou simular, que só tem deslocamento horizontal e vertical, como é que você simula uma face engastada? É outra coisa que a gente vai discutir. E, finalmente, já vimos que a carga concentrada é uma abstração, né? Não existe carga concentrada. Então, tem uma carga P ali na extremidade esquerda. Quando eu coloco essa carga P aqui na extremidade esquerda, a resultante das forças aqui, a resultante das forças atuando nessa face, ela é igual a P baixo. Tá? Por quê? Porque na teoria da elasticidade não existe essa questão de carga concentrada. Então, essas duas extremidades, direita e esquerda, ver os nossos conceitos em relação ao que a gente já sabe de resistência dos materiais. Bom, mas estão repetidas aqui as expressões dos esforços internos que a gente vai usar, certo? E se você resolver essa viga estaticamente, você chega à conclusão de que o esforço normal é zero, que o esforço cortante é menos P em qualquer seção, e que o momento fletor em qualquer seção também é igual a menos Px. Isso aqui você calculou usando a velha estática resistência dos materiais. Tá? Essas são equações de equilíbrio global. Então vamos lá, agora começar a peleja para resolver o problema pela teoria da elasticidade. Da mesma forma como a gente fez no outro exercício, tá certo? Não adianta eu pegar as 15 equações ou as 8 equações e jogar aí e tentar resolver, não, né? A gente tem que partir de uma coisa palatável. E essa coisa palatável eu vou usar como ponto de partida a solução da resistência dos materiais. E qual é a solução da resistência dos materiais? A tensão normal é my sobre o momento de inércia. Como esse momento fletor, né, é dado por menos Px, então eu vou partir de uma solução em que a tensão normal é Pxy sobre I. Certo? Se você tivesse um problema de resistência dos materiais, essa aí já seria a solução final. Né? Não precisa fazer mais nada. Porque as equações são muito mais simples. Agora não, estou no problema de elasticidade, então tem que checar todo mundo. Tá? Essa inércia, como todo mundo sabe, é o BH3 sobre 12, de tal forma que se eu jogar essa tensão, primeira equação diferencial de equilíbrio, derivada de sigma x em relação a x, mais a derivada de tal xy em relação a y, mais bx igual a zero. Nós estamos admitindo forças de corpo zero, tá? Não foi escrito aí, mas estamos admitindo que esse bx igual a zero. Então, eu substituindo a derivada da tensão normal em relação a x, dá o quê? Dá py sobre i. Né? Mais a derivada da tensão de cisalhamento em relação a y, mais zero igual a zero. Então, eu acho essa equação diferencial parcial que vai me permitir encontrar a primeira expressão aqui para a tensão de cisalhamento. Certo? Lembrando quais são as hipóteses da resistência dos materiais. A tensão my sobre i. E eu tenho também uma fórmula para o cisalhamento. Vamos ver se aquela fórmula para o cisalhamento, ela se confirma. Né? Integrando essa equação aqui uma vez, vai ficar o quê? O tal xy, integrando uma vez em relação a y, fica py sobre y2 sobre 2, integrando em relação a y, mais uma função de x. Tem que jogar a outra variável nessa equação também, na hora que eu integro, né? Tem uma função só de x aqui, na hora que eu derivar, ela desaparece. Portanto, vai estar obedecendo a equação diferencial parcial. Pronto, então encontrei essa expressão para as tensões de cisalhamento. E o que é que eu sei? Né? Ora, nessa face superior e na face inferior,
não tem nenhuma carga aplicada. Né? Isso foi um dado do problema. Toda a carga aplicada está nessa face lateral aqui. Então, se eu aplicar a equação de contorno, as condições de contorno na face superior e inferior, ou seja, o tensor de tensões aqui multiplicado pela normal, essa normal aqui, ela é 0,1, e essa normal aqui de baixo é 0, 0, menos 1. Certo? Eu aplicando essas duas condições em cima e embaixo, eu consigo determinar quem é essa função f de x. E o valor que a gente acha é simplesmente pH2 sobre 8i constante, de tal forma que eu jogo isso, né? Jogo esse f de x, que é uma constante, na expressão de tal xy, e eu acho o valor da tensão de cisalhamento em qualquer ponto. Vocês observam, pessoal, que essa fórmula aqui, ó, essa tensão de cisalhamento, é exatamente aquela expressão VQ sobre IB, que a gente vê na resistência dos materiais. Tá? Então, é uma outra maneira de a gente achar a tensão de cisalhamento na flexão. A tensão de cisalhamento máxima, né, ao longo da altura, essa tensão de cisalhamento ela é parabólica, ao longo da altura da seção. Então, a tensão de cisalhamento máxima ocorre no eixo, e é igual a 3P dividido por 2A. Ok? Então, o que é que eu determinei até agora? Eu parti da tensão normal, com base na primeira equação diferencial de equilíbrio, eu achei a tensão de cisalhamento. Ainda falta um bocado de coisa. Né? Eu vou pegar a outra equação diferencial de equilíbrio. Derivada de tal xy em relação a x, mais a derivada de sigma y em relação a y, mais a força de corpo, que eu estou considerando zero, sigma y em relação a y é igual a zero, ou seja, a tensão sigma y, ela é igual a uma função que pode depender no máximo de x. Né? Já que eu sei que a derivada parcial dela em relação a y é zero, eu sei que ela não depende de y, só depende de x, eu estou chamando essa dependência de g. Mas eu não sei ainda como é que é esse g. Se eu, mais uma vez, fizer as condições de contorno, na face superior e na face inferior, aqui e aqui, né? Olha, a tensão sigma y aparece. Então, eu consigo chegar à conclusão de que, na verdade, essa minha tensão y, ela tem que ser identicamente nula, porque a gente chega à conclusão de que o g de x também vai ser zero, usando as faces superior e inferior. Portanto, estão determinadas as três componentes de tensão, e se você observar bem, as três componentes de tensão são exatamente as mesmas que a gente obtém na resistência dos materiais. Né? Certo? A gente obtém as mesmas na resistência dos materiais. Aí você fala, mas então por que você está fazendo isso? A solução da resistência dos materiais já era correta. Para as tensões, né? Para as tensões. A gente tem que ver os deslocamentos ainda da deformação. Tá? Então, esse é o meu campo de tensões. Aplicando as condições de contorno nessa face agora, em que eu tenho a normal igual a menos 1 e 0, tá uma negação aqui, minha mesa digitalizadora está muito lenta. A normal nessa face aqui é menos 1 e 0, eu tenho uma distribuição parabólica de tensões de cisalhamento. Então, aplicando aquela condição de contorno na face esquerda, né, a gente acha que a força na direção x é zero, como era de se esperar, não tem força de tração e compressão ali na extremidade, mas a força na direção y é basicamente a força de cisalhamento, tá? A tensão de cisalhamento. Isso quer dizer que essa minha força concentrada aí, que eu apliquei, ela deve ser entendida, na verdade, como uma distribuição de forças que vai dar essa resultante. Certo? Ou seja, são forças que variam ao longo da altura, mas que ela tem uma resultante igual a P.
Tá? Concluindo em relação ao campo de tensões, ele satisfaz as equações diferenciais de equilíbrio, satisfaz as condições de contorno também na face esquerda, onde tem forças prescritas. Isso aí desde que a carga transversal seja aplicada nesta forma que está mostrada na figura. Então quer dizer que se a carga for assim, está errado? Está errado numa região próxima. Né? Mas pelo princípio de Saint-Venant, como essas duas forças aqui, duas distribuições têm resultantes iguais, a partir de um determinado ponto, essa solução ela já pode ser considerada satisfeita. Ok? Então a gente, com os valores das tensões, vamos calcular o esforço normal, o esforço cortante e momento fletor, e a gente vê que os resultados batem, né? E usando o princípio de Saint-Venant, mesmo que a força lá na extremidade não seja aplicada de forma parabólica, quando você anda uma determinada distância, você já tem o equilíbrio. Foi? Ah. Tá, já vou ver, filho. Não aconteceu nada, não. Aconteceu. Também não. Okay. Buraquinho vermelho. Ah, tá. Já vou ver, tá? Desculpa aí, pessoal. Acidente doméstico. Deixa eu localizar de novo aqui o meu slide. Pronto. Então, a minha solução de tensões é uma solução razoável, né? Desde que eu apele aí para o tal do princípio de Saint-Venant. Agora vamos calcular as deformações. É direto, né? A partir das tensões, você calcula as deformações direto. Então, esses aqui são os campos de deformação normal, na direção X, na direção Y, e a deformação por cisalhamento. Para que essa solução seja válida, né? Eu tenho que verificar a equação de compatibilidade, que no plano se resume a uma equação, fazendo as derivadas aqui, está tudo certinho. A equação foi satisfeita, então esse campo de tensões é a solução de um problema de elasticidade. Fica faltando somente a gente achar os deslocamentos, né, que é a última etapa, e discutir o que é que acontece nas extremidades, onde os deslocamentos vão ser prescritos, tá bom? Bom, agora tome matemática aqui, né? Epsilon x é a derivada de 1 em relação a x, ou seja, a derivada de 1 em relação a x é pxy sobre i, de tal forma que quando eu integro, isso aqui vai ficar px2 sobre 2y sobre ei, mais uma determinada função f1 que só depende de y. A outra deformação é dv dy, fazendo a integral, substituindo, eu acho o deslocamento v como sendo menos mi p xy quadrado sobre 2ei, mais uma segunda função que, por sua vez, só depende de x, né? A gente faz essas integrações. E, finalmente, a deformação por cisalhamento, que é du dy mais dv dx, eu uso esses resultados que eu já obtive. Então, vai aparecer px2 derivando em relação a y esse du, né? Fica px2 sobre 2ei, mais a derivada de f1 em relação a y, mais a dv dx, então, derivada desse cara aqui em relação a x fica menos mi py quadrado sobre 2ei, mais a derivada de f2 em relação a x. Isso é igual àquela deformação de cisalhamento que eu já conhecia, né? Certo? Então, pessoal, esse gama xy é igual a essa expressão, mas também igual a essa. Então, a gente joga para um lado quem depende de x e joga para o outro lado quem depende de y. Se eu tenho uma função que só depende de x igual a uma função que só depende de y, significa que as duas têm que ser constantes, né? E aí a gente vai primeiro resolver essa equação, igual a C1, e depois resolver essa outra, igual a C1. E aí é trabalho matemático só, né? Portanto, quando eu isolo a função de x, eu tenho que px2 sobre 2ei mais a derivada de f2 em relação a x dá uma constante. Então, aparece a expressão para a função f2. No segundo pedaço aqui, ó, nesse segundo pedaço, que é uma função que só depende de y, também sendo igual a C1, é uma equação diferencial ordinária,
eu acho a cara da expressão f1 de y, né? Você vê que as coisas vão ficando cada vez mais maiores, né? E aí a gente tem 3 constantes para determinar, para achar a solução final de deslocamentos. Essas 3 constantes, as equações de deslocamentos, elas devem ser definidas a partir de condições de contorno em deslocamentos. Na extremidade direita da minha viga, a gente falou que teria ali um engaste, né? Só que engaste, pessoal, é um conceito da teoria de vigas. É o quê? É um cara que impede essa rotação. Na teoria da elasticidade, você está com um problema bidimensional. Então não faz muito sentido você falar uma rotação, porque a seção nem permanece mais plana, né? Então a gente tem que pensar direitinho como impor essas condições de contorno aqui nessa extremidade direita. Infelizmente, ele não tem uma solução única. Certo? Então está aí o meu campo de deslocamentos. Ainda dependendo das constantes de integração. Então, quais são as hipóteses de deslocamento que eu tenho? As hipóteses de deslocamento que eu vou fazer para solucionar essas constantes de integração, eu vou admitir que o deslocamento nesse ponto aqui é zero, tanto na direção horizontal como na vertical. E como é que eu vou simular o engaste? Eu vou dizer que a derivada do deslocamento vertical, né? Desculpa, derivada do deslocamento horizontal em relação a y também é zero. Aí a gente consegue determinar essas constantes de integração. Certo? Dá um trabalhozinho, né? Eu já estou fazendo isso aqui mais rápido, porque eu sei que está no final, já está todo mundo cansado, né? Só um minutinho para pegar uma ligação aqui, pessoal. Olá, vamos lá. Eu sei que já está todo mundo cansado aí, é equação demais realmente quando você estuda essa matéria, né? Mas o fato é que, fazendo essas 3 hipóteses, né, que são semelhantes às hipóteses de um engaste perfeito, prendo na direção horizontal, prendo na direção vertical, e prendo ali mais ou menos, né, a rotação, o que eu estou prendendo é só naquele ponto, né, a rotação só nesse pontinho aqui, e não na face inteira, a gente consegue determinar as 3 constantes de integração, e aí vai substituir para achar os deslocamentos finais, que são 2 expressões bem cabeludas, né? Você pode pegar, por exemplo, no livro do Hibbeler, né, e tentar, né, ver lá como é que é a equação da linha elástica para esse tipo de problema. Você vai achar a linha elástica como sendo essa parcela aqui, né? Mais ou menos isso aqui. Ou não, desculpa aqui, esse deslocamento axial não, o de baixo, né? O de baixo você vai achar a solução para a resistência dos materiais, ela está embutida dentro dessa solução geral da teoria da elasticidade, certo? Então, se você pegar essas expressões e você traçar essa deformada, você vê que os deslocamentos eles não são totalmente nulos em toda a face, né? Não são presos em toda a face aqui. Por quê? Porque a gente só prendeu num determinado ponto. Então, existe uma perturbação aqui nessa região que tende a desaparecer à medida que você se afasta, né? Então, pessoal, um problema extremamente simples, né, de uma viga em balanço com carga transversal, você vê que resolvido pela teoria da elasticidade, as equações ficam enormes, né? Certo? Mas a gente não vai resolver nada além disso, não, né? Ninguém vai para tridimensional porque ninguém conseguiria resolver. As soluções que a gente faz aqui necessariamente são soluções planas, porque é o que dá para a gente trabalhar na mão, né? Mas você vê que mesmo para um exemplo simples como esse, que é uma simples viga em balanço, você já tem que fazer um monte de operações, né, e chegar a uma expressão de deslocamentos bem complicadinha.
A linha elástica, né? O que seria a linha elástica? Seria, tentando fazer um paralelo com a resistência dos materiais, seria o campo de deslocamentos medido no eixo da peça. Né? No eixo da peça. Se você traçar a linha elástica, ou seja, se eu fizer o y igual a zero nessa expressão aqui, ó, se eu fizer o y igual a zero, que é o eixo, né, nessa expressão aqui, essa equação. Né? E aí, se você pegar o deslocamento máximo, que seria na origem, né, esse ponto aqui da extremidade, é o ponto onde você tem o maior deslocamento da viga, substituindo x igual a zero, você acha PL3 sobre 3 aí menos essa segunda parcela. Então, colocando as coisas aqui em evidência, você acha que o deslocamento máximo é menos PL3 sobre 3 aí multiplicado por 1 mais essa outra parcela. Essa parcela está isolada aqui é a solução da resistência dos materiais, usando a integração da linha elástica. Multiplicada por um termo, que é 1 mais, né, 3/4 de 1 mais I, uma constante, vezes H sobre L ao quadrado. Certo? Então, essa parcela de cá, que faz com que a flecha seja maior do que a flecha que você calcula na resistência dos materiais, um efeito da consideração das deformações e tensões de cisalhamento. Importante para vigas, mas no caso de vigas usuais, que são vigas compridas, digamos assim, vigas esbeltas, essa parcela vai gradativamente perdendo, né, valor numérico aí, né, porque é H sobre L ao quadrado. Então, como a altura das vigas normalmente é um décimo, né, mais ou menos um décimo do vão, isso aqui fica da ordem de 1%. Tá? Então, a solução da resistência dos materiais, nesse caso, ela é uma aproximação muito boa em relação à solução da teoria da elasticidade. Então, a gente tem uma solução que é mais precisa, certo? Mas a aplicabilidade dela vai depender da geometria da viga que você está resolvendo. Ok? Vamos parar por aqui, né? Porque já foi muita. Eu vou disponibilizar esses slides, bem como a apostila, que tem mais alguns exercícios dessa matéria, né? Na semana que vem, né, a gente vai provavelmente terminar, porque agora é realmente só mesmo resolver o exercício. E aí a gente pode partir para as placas, né, que é o que realmente o objetivo desse tópico central é a gente entender o comportamento de placa